Agora confirmou, São Paulo ganha reforços de peso para a decisão na Libertadores. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o fundo aí de Cotia, que tá dando o que falar, polêmica braba, tem notícia, novidade aí sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora aí para mais um vídeo, estamos aí já na véspera, né, do jogo decisivo aí contra a LDU e o São Paulo tá aí nos preparativos, né, para deixar o Morumbi, né, o mais hostil possível, né, com aquele clima de decisão, aquela famosa quarta, né, de Libertadores aí, que não vai ser quarta, vai ser na quinta no caso, né, mas aquela quarta tradicional de Libertadores a gente vai ter amanhã na quinta-feira, né, já que o jogo é só amanhã, tá bom? Olha aí, São Paulo começou a deixar o Morumbi em clima de Libertadores para o jogo desta quinta-feira contra a LDU. O clube, que contará com grande apoio da torcida, já prepara o estádio com faixas. Tem uma faixa nova lá que é bem legal. Além das tradicionais que já ocupam o anel inferior do Morumbi, mais uma vez será exposta na quinta-feira, em busca da quarta Copa. Frase que faz alusão ao desejo do clube, né, de ser aí, o clube que é tricampeão no caso da Libertadores, né, em busca da quarta Copa, que seria o tetracampeonato aí da Libertadores, né? Então vai estar lá numa faixa bem grandona, bem bonita lá, escrito em busca da quarta Copa, né? No caso, a Copa Libertadores da América, que é o campeonato, né, que a gente está disputando aí, que é a grande obsessão, né, que todo mundo aí, o campeonato todo mundo mais quer ganhar, né? Por São Paulo, então, nem se fala, para a competição que a gente mais gosta aí, desde os anos 90, quando o São Paulo ganhou, né, a primeira aí, desde que o São Paulo ganhou a primeira Libertadores dele, né, cara, mudou, né, muito ali do jeito que os clubes no Brasil olhavam para a competição, né, cara? Existe ali um Libertadores, né, uma visão da Libertadores até o São Paulo ganhar a primeira, depois o São Paulo ganhar a primeira existe uma outra visão, né, uma outra importância para a competição, depois o São Paulo ganhou para a primeira vez, isso é um fato, isso é história, né, o que estou falando. Né? Então vamos aí em busca da quarta Copa, e para ir em busca da quarta Copa tem que fazer, irmão, amanhã, né, um jogo perfeito, né, porque a gente precisa tirar aí 2 gols de vantagem contra a equipe da LDU, né, meu parceiro? Aí, rapaziada, que acontece? A gente vai ter aí, né, para esse jogo, a gente vai ter para o jogo aí não, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é a questão das novidades para o jogo de amanhã. A gente está nas quartas de final, né, que a gente vai disputar o jogo de volta amanhã, e no jogo de volta também das quartas do ano passado, que foi contra o Botafogo, que infelizmente a gente foi eliminado, é uma das eliminações mais tristes. Óbvio que qualquer eliminação, né, se o time é eliminado, perde alguma coisa, você fica triste, chateado, mas evidentemente que existem algumas que são mais marcantes, e a do ano passado foi muito, pelo contexto que foi, né, ia pegar o Penharol depois, né, enfim. E das quartas do ano passado, né, do jogo de volta contra o Botafogo nas quartas ano passado, para o jogo de volta de amanhã contra ele deu também nas quartas, tem muita mudança no time do São Paulo. Às vezes a gente tem muita noção, mas tem muita mudança. Olha só, em comparação ao time que disputou a Libertadores do ano passado, o São Paulo trocou de treinador e teve mudanças no elenco, com chegadas, saídas até a aposentadoria. Apenas 4 jogadores que iniciaram o jogo contra o Botafogo ano passado devem ser titular amanhã contra a LDU. Olha que loucura, cara. Apenas se você pegar o time que jogou ano passado, né, o jogo da volta contra o Botafogo nas mesmas quartas de finais, só 4 jogadores que jogaram aquele jogo que devem começar amanhã como titular. Entendeu? É mais que um time, né, cara? Mais que um time não, mais da metade no caso aí, mais da metade do time, diferente do que foi ano passado contra o Botafogo, né? Olha só, no dia 25 de setembro de 2024, no jogo de volta contra o Botafogo, que foi o jogo da eliminação, o São Paulo entrou em campo com Rafael no gol, tá lá, Rafinha aposentou, Arboleda e Alan Franco estão lá, o Wellington já foi embora, Luiz Gustavo deve estar no banco amanhã, né, mas está 5, 6 meses aí de fora, mesmo que esteja no banco não vai jogar, né? Bobadilha vai estar jogando amanhã, o Wellington Rato foi embora, Lucas Moura vai estar no banco, William Gomes já foi embora e Caleri está machucado. Então, se você for pegar o time que deve entrar em campo amanhã e o time que entrou contra o Botafogo ano passado, é um time com muita mudança, né? Com muita mudança aí, tá?
Para o jogo de amanhã contra a LDU, apenas Rafael, Arboleda, Alan Franco e Bobadilha devem estar em campo, já que o Caleri está fora de combate e o Luiz Gustavo, né, foi recém-liberado pelos médicos. A gente não sabe se ele vai para o banco aí ou não no jogo de amanhã. E tem também o Lucas, só que o Lucas ele volta para o banco amanhã, mas a gente nem sabe se ele vai entrar em campo. Ele vai ter no banco, né? Só que se ele vai entrar ou não, já vai descendo do Crespo, vai depender de como está o jogo, né? Mas o Lucas foi titular contra o Botafogo no ano passado e vai estar no banco de reservas aí amanhã, tá bom? Aí o que acontece? Das 5 alterações que o Zubeldia fez no ano passado no jogo de volta contra o Botafogo, apenas um tem condições de jogo amanhã, que é o Luciano, tá? Ele foi o único aí que entrou naquele jogo contra o Botafogo que vai estar disponível para o jogo aí de amanhã. Os outros que entraram no segundo tempo foram o André Silva, continua no clube, mas está com lesão no joelho, não vai jogar. Michel Araújo e Nestor foram para o Bahia e o Igor Vinícius foi para o Santos, né? Então, tipo assim, é um time muito diferente aí, né, em relação ao que a gente vai ver amanhã, né, cara? Realmente é um time bastante diferente, até o próprio técnico, né, não é mais o mesmo técnico, agora é o Crespo em relação ao Zubeldia, que estava, né, contra o Botafogo ano passado, né, cara? Então, tipo assim, muitas mudanças, né? O técnico foi embora, saiu muito jogador, chegou novos jogadores, né? Os que estão lá até hoje, né? Boa parte estão machucados, né? Como a gente acabou de comentar aqui, então, muita mudança. Às vezes a gente não tem essa noção, né, cara? Mas se você for parar para olhar, realmente é muita diferença aí mesmo em relação ao time que jogou ano passado, tá bom? Aí, meu parceiro, o que acontece? O goleiro aí da LDU, né, que fez boas defesas, né, cara? Infelizmente ele fez boas defesas aí no jogo de ida semana passada lá em Quito. Ele deu entrevista aí para a TV da LDU, né, projetando aí o jogo, né? A LDU que tá treinando no CT do Corinthians, né? Tá aí, ó. O goleiro Gonzalo Vale da LDU projetou o duelo de volta das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo nesta quinta-feira. Olha só o que ele falou, abre aspas. Continuaremos jogando em ritmo acelerado, pressionando bastante, mantendo o nosso estilo. Sabemos que o São Paulo vai se esforçar ao máximo para reagir, mas teremos que ter cautela no jogo de volta, fecha aspas aí, para o goleiro, né, Gonzalo Vale, ele que fez boas defesas aí no jogo de ida semana passada, né, cara? Teve um chutaço de fora da área do Marcos Antônio que ele foi buscar, aí teve um do Luciano, né, que o Luciano chutou cruzado, ele defendeu, né? A última chance do jogo que a gente teve depois que já tinha tomado 2-0 foi aquela que o Pablo Maia deu passo pro Luciano, ele perdeu cara a cara com o goleiro, né? Então o goleiro fez boas defesas no jogo de ida e espero que ele não faça defesas no jogo de amanhã, né? Mas quando eu falo que espero que ele não faça defesa, no sentido de que, né, a gente faça os gols aí, né? E que ele não pegue tanto dessa vez, né? Enfim, não sei como é que... Aliás, ele vai vir para jogar amanhã no Morumbi. Aí tranca, né, irmão? Vai estacionar o ônibus lá atrás e, evidentemente, São Paulo tá jogando em casa, 60 mil pessoas, tem a necessidade de buscar o placar, né? Tem que fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis, né? E 3 para passar direto. Então é óbvio que a dinâmica do jogo, o desenho do jogo, irmão, é a LDU se defendendo e o São Paulo atacando. Ataque contra defesa. Entendeu? Outro ponto que a gente sabe que é certeza também é a cera absurda que vai ter. Cara, os caras fizeram muita cera no segundo tempo do jogo de ida em Quito, na casa deles, né? Tava 1-0 para eles, né? Que fizeram no primeiro tempo. Voltou os times do intervalo. Segundo tempo, só o São Paulo jogou. Os caras jogaram o segundo tempo inteiro na casa deles, só segurando 1-0. Imagine, irmão, o que vai fazer, o que os caras vão fazer de cera amanhã no Morumbi, tendo 2 gols de vantagem. É jogador caindo para um lado, aí vai ter o goleiro vai fazer uma defesa, vai cair no chão. Nossa, cara, vai ser aquele negócio suportável. Aí que entra muito também. A gente tá falando muito sobre gol, que tem que fazer, tem que ser eficiente. Tem que também cuidar muito da parte mental. Tem que tomar cuidado, porque os caras vão toda hora fazer cera, entendeu? Os caras vão querer arrumar confusão, tumulto aqui para parar o jogo, para irritar os jogadores do São Paulo. Então, a parte mental dos jogadores é tão importante quanto o desempenho que eles vão apresentar dentro de campo. Né? Porque Maceira vai ser absurdo e óbvio que muito jogador, né, cara, acaba tendo atitudes ali, né, cabeça quente, puto com o adversário porque tá fazendo cera e perde a cabeça. E tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Mentalmente tem que estar muito forte também, porque senão vai ser complicado. Aliás, já vai ser complicado de qualquer forma, né? De qualquer forma já vai ser complicado
Aí, bom, enfim, vamos seguindo aí. O negócio é o seguinte, ó, já estamos aí sei lá, desde o começo, desde a semana passada, na verdade, comentando bastante aqui sobre a questão do Lucas e do Oscar irem para o jogo ou não contra a LDU. Já vem treinando aí os dois, o Oscar um pouco mais, já teve mais treinos e já está um tempo que ele está recuperado em relação ao Lucas. Informação fresquinha que acabou de sair aí do Eduardo Afonso, que é setorista do São Paulo, nos canais ESPN. Vamos lá, ó. Ele confirmou, tá aí, ó, confirmado, Oscar e Lucas Moura vão para o banco de reservas nesta quinta-feira. Ambos treinaram normalmente mais uma vez nesta quarta-feira. Então, tudo que a gente imaginava, mais um treino dos dois hoje e vão para o banco amanhã, confirmado aí, segundo o Eduardo Afonso. Aí um ponto que é importante é que o Eduardo Afonso traz, que eu estou batendo nessa tecla já tem alguns dias. Eduardo Afonso de novo. O Oscar tá muito melhor fisicamente do que o Lucas. Tá? O Oscar tá muito melhor fisicamente do que o Lucas. O Lucas fica mais para o finalzinho do jogo. É o que eu venho falando para vocês, né, há algum tempo. Cara, é muito claro, né, pegando as informações, óbvio que no achismo, né, a gente pega as informações e a gente tira nossas conclusões aqui, nossos pitacos, né? E é óbvio, muito claro para mim, que eu já até comentei isso aqui já em vários vídeos, que é muito claro para mim que o Oscar tem muito mais condições de ajudar a gente amanhã do que o Lucas, né? Porque, não, galera, mas é que o Lucas tava contra o Atlético Nacional. Tava, só que ele tava naquele jogo, mas não tava 100%, entendeu? Tanto que ele voltou a sentir depois, aí fez artroscopia, entendeu? Se você for olhar, o último jogo que o Lucas jogou foi contra o Atlético Nacional, tem um mês. O Oscar tem 2 meses que não joga, é verdade, que o último jogo dele foi contra o Corinthians, mas, cara, o Oscar, hoje foi o 5º treino do Oscar, entendeu? E há 2 meses atrás, quando o Oscar se machuca contra o Corinthians, ele estava inteiro ali até se machucar, né? O Lucas, 2 meses atrás, não estava inteiro, entendeu? Desde a semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, que é o jogo que o Lucas se machuca pra cá, ele já voltou 3, 4 vezes, irmão, jogando 2 jogos, aí para, aí sente de novo, aí para, faz artroscopia. Então, tipo assim, o Lucas nos últimos 6 meses ele não teve inteiro em momento nenhum. Nos últimos 6 meses ele não teve inteiro em momento nenhum. O Oscar, 2 meses estava. Fora aqui, repetindo pra vocês, hoje foi o último treino, né, no CT da Barra Funda. E o Lucas foi só o 2º treino do Lucas, né? O Lucas treinou ontem, na terça-feira, sem nenhuma restrição, e treinou hoje, normalmente, 2 treinos. O Oscar, hoje foi o 5º treino do Oscar. O Oscar está treinando desde o fim da semana passada, né? Então é muito claro aí que o Oscar, né, tanto que o Eduardo Afonso trouxe, né, que o Oscar está muito melhor fisicamente do que o Lucas. É muito claro, né, que o Oscar amanhã vai jogar mais minutos. Que o Oscar vai jogar, é certeza. O Lucas eu não sei. Né? O Oscar amanhã vai jogar umas meia hora, né, por aí mais ou menos o Oscar deve jogar. O Lucas não sabemos. Entendeu? Não podemos descartar também a possibilidade do Lucas ir pro banco amanhã para talvez só bater o pênalti. Entendeu? Talvez, né, pô, vamos botar o Lucas aqui, jogador experiente, cascudo, entendeu? Vamos deixar ele no banco aqui, caso vá para a gente coloca ele ali para bater pênalti, né? Tanto que o Eduardo Afonso coloca aqui, né? O Oscar tá muito melhor fisicamente, o Lucas mais pro finalzinho do jogo, né? Então, é um ponto aí importante, mas tá aí, os dois vão estar no banco de reservas amanhã contra a LDU, né? Enfim, aí, tipo assim, aí já tem aquela questão, por exemplo, amanhã eu já espero, por exemplo, muito mais o Oscar, né? Em questão de ter minutos, né? De jogar mais tempo aí, do que o Lucas, por exemplo. Por exemplo, não esperar amanhã o Lucas jogar meia hora, né? Porque, pelas informações, não tem condição para isso, né? Mas o Oscar, quem sabe, tem. A gente comentou de manhã com vocês, né? Para quem viu o vídeo sabe, informação que o André não trouxe, que é o seguinte, que a gente deve ter amanhã o Oscar, o Lucas no banco e também o Luiz Gustavo, né? E o André não coloca. O único aí que tem uma condição, né? Que tá apto a ser titular é o Oscar. Gabriel, tu acha que o Oscar vai começar como titular? Acho, palpite que não. Mas segundo o André Hernan, dos 3 que voltam amanhã, o único que tem condição física de começar o jogo é o Oscar. Por mais que eu acho que ele não vai começar, mas ele tem condição de começar, ou é o único, né, que tem condição em relação aos 3, que tem condição de iniciar o jogo aí amanhã, como informou o André Hernan, né? Comentamos isso e repercutimos isso no vídeo de manhã, né? Enfim, então tá aí os 2 confirmados, ótima notícia, ótimos reforços aí. Muita gente fala, porra,
Mas é que pô, o Oscar e o Lucas não vai ajudar. Cara, o Oscar pode ajudar, cara. O Oscar ele não precisa estar. O Oscar é aquele jogador, rapaz, que ele pode pegar a bola, ele pode estar 1-0 pro São Paulo, mas ele pode pegar a bola em um lance, achar um passe, deixar o jogador na cara do gol, você não pode empatar. Ele pode fazer isso, porque ele tem capacidade técnica para isso. Nenhum jogador do elenco do São Paulo tem tanta capacidade técnica igual o Lucas e o Oscar. Eles não precisam estar 100%, óbvio que se tiver 100% é bem melhor, né? Mas eles não precisam estar 100% nas pontas dos cacos para fazer a diferença. E isso, evidentemente, num jogo tão difícil, conta muito. Conta muito, isso é inegável, né? Enfim, estamos comentando também bastante outro tema aí, né? Muito aceso no São Paulo aí nas últimas semanas, é a questão do fundo de investimento para Cotia. O polêmico fundo, né? Que muita gente aí, pelo menos a maioria que eu vi, tá indo contra a ideia. E temos aqui mais detalhes, meu parceiro, sobre aí esse fundo, tá? E temos aqui mais novidades, informação que trouxe aqui o Gabriel Sá, mais detalhes, né? Já que a gente vem comentando já bastante coisa, temos outros pontos aqui importantes nesse fundo para Cotia. Vamos lá, Gabriel Sá. O projeto prevê parcerias para poder viabilizar investimento em tecnologia, infraestrutura de Cotia, como por exemplo, campo, né, adicional, renovação de campos, construção de sintético, tá? E entre outros, né? Então, o investimento para Cotia também conta aí com parcerias para poder fazer investimento na estrutura, não só investimento em contratar jogador para base, mas também de trazer aí estrutura, melhorar cada vez mais a estrutura aí do clube, né? Prevê também a aquisição de novos jogadores para Cotia a partir da categoria sub-15, que é chamado jogadores semi-prontos, né? Então, os jogadores que São Paulo vai buscar de outros clubes, né, para trazer para Cotia, vai ser jogador a partir do sub-15, né? Aí o jogador sub-15, aí tem sub-17, sub-20, né? Depois já sobe ali pro time principal. Então, é jogador para o sub-15 em diante, né? Que é jogador semi-pronto, que eles entendem. Vamos aguardar. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.